Queridos irmãos, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você. Nós estivemos aqui nessa igreja alguns anos atrás, já faz bastante tempo visitando, a gente sentou até no mesmo lugar ali, mas eu fico muito feliz de saber que vocês estiveram nos acompanhando, especialmente nesse momento difícil da nossa saúde, né, da minha saúde, nesse último ano. Nós estivemos hospitalizados, né? Eu falo hospitalizado porque a família praticamente toda, né, vai junto com quem está numa condição dessa de tratamento. E quinta-feira, eu voltei do hospital de Curitiba e a médica então pegou os meus exames, os quais eu mesmo tive muita dificuldade para abrir. E quando ela olhou para eles e sorriu, aí eu sorri também. E espero que você também, para a glória de Deus, fique feliz comigo, porque o Senhor nos tem sustentado, nos tem livrado dessas dificuldades. Queridos irmãos, eu posso dizer a vocês uma coisa: o amor de Deus é tão grande que Ele nos constrange. A bondade do Senhor é sempre muito maior do que o nosso merecimento, e Deus seja louvado por isso. Para mim é um grande privilégio me dirigir a você nessa manhã, para tratarmos a respeito de algo tão nobre que é a palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Essa é o nosso texto básico. Nós vamos fazer uma análise introdutória a respeito de toda a carta, e eu espero que você, na entrada, tenha recebido uma lição impressa. Se você não recebeu, não fique triste, a gente vai providenciar aqui a projeção no alto, e depois eu posso pedir também que os irmãos distribuam no grupo de WhatsApp, que eu imagino que exista, a versão digital para você juntar e ter isso como material, tanto para a sua consulta, quanto para você também ensinar a outros as coisas que são tão importantes, as verdades de Deus, que nós vamos aprender nesta manhã, tá bom? Abra, por favor, a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo. E nós vamos fazer a leitura da primeira parte desse texto, capítulo 1, dos versos 1 ao 7. É aqui que a gente vai concentrar essa visão panorâmica. Eu quero que você, ao longo da exposição, se tiver alguma dúvida, pode levantar a sua mão e me interromper, tá bom? Não precisa esperar terminar, não. E a gente vai fazer uma divisão bem justa aqui. As perguntas fáceis eu respondo, as difíceis, o reverendo André responde, tá bom? Assim fica bem certinho. Tá bom, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Queridos, este estudo a respeito do texto que o apóstolo Paulo nos deixou como herança, ele faz com que nós tenhamos que compreender a razão pela qual este texto foi escrito no formato de uma epístola, que é a mesma coisa que carta. Quem escreveu o texto que nós acabamos de ler foi o apóstolo Paulo. E quando Paulo escreveu esta carta, destinada, portanto, a alguém, e este alguém é Timóteo, ele tinha um objetivo muito claro.
era de que ela carregasse no seu conteúdo instruções de natureza altamente práticas, ou seja, aquilo que fosse capaz de ser facilmente compreendido e também transmitido por meio da pregação. E esta prática, ou seja, a de utilizar cartas para comunicar algo a alguém, já é uma prática bastante antiga, que tem evoluído ao longo da história da humanidade em relação ao modo como a comunicação acontece, mas que tem preservado a sua finalidade primária, que é a de comunicar coisas importantes. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, quem liderava política, econômica, militarmente o mundo era o Império Romano. O Império Romano durou cerca de 500 anos, então imagine, ele durou mais ou menos o nosso tempo de existência como país, não é? Se nós cortarmos os momentos inicial e final, onde ele inicialmente não tinha características próprias do Império e finalmente, quando entrou na sua fase de decadência, também não. Se nós pegarmos o período chamado historicamente de período áureo, nós teremos um corte na história de mais ou menos 500 anos. Isto é, o começo do Império data de cerca de 27 antes de Cristo, então mais ou menos 30 anos antes de Jesus nascer, e depois disso terminando o Império em 476, quase em 500 depois de Cristo. É nesse período que o Império Romano governa, é nesse período que nosso Senhor Jesus vem ao mundo na sua forma humana, corpórea. É nesse tempo que a igreja primitiva fundada por Jesus Cristo floresce. É nesse momento que o apóstolo Paulo, então, como parte desta igreja nascente, instrui aqueles que terão a tarefa de dar continuidade a ela, os presbíteros e os diáconos, e ele o faz por meio de uma carta. As cartas naquele tempo passaram a ser muito popularizadas. Primeiro porque elas tinham, do ponto de vista prático, né, bastante acessibilidade, porque o Império Romano, necessitado que era de promover meios de comunicação eficazes para que a estrutura estatal funcionasse bem, investiu em duas coisas que foram muito importantes. A primeira delas, a construção de estradas pavimentadas. Construir estradas é uma prática muito antiga, data da existência do homem na Terra, mas estradas pavimentadas com blocos de pedra era uma inovação do modo como os romanos faziam. Estas estradas foram de tão boa qualidade que, inclusive, hoje, mais de 2000 anos depois, algumas delas ainda existem. Suportaram as intempéries e o tempo e estão lá para quem quiser ver e caminhar sobre elas. A construção de estradas criou ao longo de todo o Império Romano, e eu quero que você pense nisso, visualize isto, como que ao longo de todo o mapa do Império Romano, uma rede de canais feitos tanto pela terra quanto pelo mar, que favoreciam os deslocamentos de toda a espécie, tanto para quem andava, quanto para quem ia a cavalo, ou quem ia com as suas charretes ou as suas carroças. Você tem aí na sua lição uma imagem de uma réplica de uma destas carroças que tinham a tarefa, está projetado ali também, uma dessas carroças que eram utilizadas pelo correio romano. Então imagine só como isso era eficiente há 2000 anos atrás. Você ter estradas pavimentadas que favoreciam o deslocamento rápido ao longo de todo o império. Então, estes canais funcionavam como artérias irrigando um tecido humano. Nós temos, então, essas estradas irrigando todo o império com possibilidades de comunicação e deslocamento. Isso deu para o Império Romano, sem dúvida, uma grande vantagem quando comparado aos demais impérios que o antecederam e também a alguns que o sucederam, porque a velocidade da informação favorecia, então, a existência coesa das estruturas políticas e econômicas do Império Romano, e isso era muito importante. Então, conta-se, a história registra que em lugares, às vezes de 50, 30, 40 quilômetros de distância nessas estradas, havia um posto de correio.
Então, aquele que carregava a mensagem a cavalo ou nessa carroça, chegando neste posto, trocava de carroça, colocava todo o material em outra, num cavalo que já estava descansado e continuava, então, o seu percurso de transportar a mensagem. Olha que interessante isso. Então, o fluxo de informação não parava. Eu estava o tempo inteiro com esta tecnologia difundindo isso pelo mundo. E a pergunta é o que isso tem a ver com Bíblia, o que isso tem a ver com Paulo, o que isso tem a ver com a igreja e finalmente conosco. Tem tudo a ver. Porque a Escritura diz que Jesus veio numa época chamada de a plenitude dos tempos. E o tempo era esse, em que havia tecnologia suficiente para que a mensagem do Evangelho fosse difundida pelo mundo, de tal maneira que a obra missionária plenamente pudesse ser desenvolvida e a igreja que estava sendo plantada germinasse e florescesse, de modo que o testemunho de Cristo alcançasse todo o mundo conhecido daquela época. É neste contexto que o apóstolo Paulo escreve cartas, utilizando-se de um mecanismo que a sociedade já havia desenvolvido para a finalidade de transmitir o evangelho por todo o mundo conhecido. E aqui nós já temos uma aplicação bastante interessante a respeito de como nós, que também somos igreja, que somos portadores da mesma mensagem que Paulo transmitia aos seus, de que nós, para realizarmos a nossa missão de testemunhas de Cristo, para realizarmos a nossa missão de anunciadores do reino, devemos nos utilizar dos meios legítimos que a tecnologia da nossa época nos proporciona para fazermos esta mensagem chegar o mais distante possível. Perceba que naquele tempo cartas podiam ser utilizadas para mandar mensagens de amor. Agora há pouco a irmã apresentou aqui um evento do amor que teremos em breve, não é? As pessoas podiam mandar cartas para um parente distante, as pessoas podiam usar as cartas para qualquer finalidade, mas perceberam que havia uma finalidade muito nobre, a de transmitir o evangelho. E esta deve ser a preocupação nossa também, de utilizarmos os meios que existem na nossa época, não apenas para transmitir mensagens de amor ou de coisas triviais da vida comum, mas nos atentarmos para a necessidade que há de nós utilizarmos a tecnologia que temos à nossa disposição, da informação, me refiro, para transmitir a mensagem que nós temos para anunciar ao mundo. Lembre-se dos seus parentes distantes. Dedique um certo tempo da sua vida diária para mandar mensagens com um conteúdo edificante. Se possível for, faça como Paulo e seja pessoal nas suas transmissões. Às vezes a gente até faz essa tarefa, mas na impessoalidade, apenas retransmite uma mensagem que recebeu, não é? Ou apenas encaminha algo que chegou até você. Procure dar um tom de pessoalidade à mensagem que você transmite e você pode ter certeza que isso terá um impacto muito maior. Alguém disse que em tempos de WhatsApp, uma chamada telefônica é uma declaração de amor. Você já percebeu como o telefone da gente quase não toca mais, né? Não é? E quando toca a gente já quer desligar, achando que é telemarketing, não é? Agora perceba o impacto que nós teremos nesse tempo em que a impessoalidade impera nos meios de comunicação, quando nós remarmos contra essa maré e então pessoalmente ligarmos para as pessoas que nós amamos e aquelas que mais precisam de ouvir o Evangelho, transmitindo a elas uma mensagem de vida. Coloque isso na sua agenda. Faça disso uma meta na sua vida. E você pode ter certeza que estaremos aplicando o mesmo princípio que Paulo aplicou, o do uso da tecnologia disponível para a transmissão de uma mensagem de natureza pessoal, com o objetivo de transformar a realidade do ouvinte. Deus nos abençoe nesta jornada. Bom, agora dando continuidade, eu chamo a sua atenção aí para o segundo aspecto que está destacado na nossa lição, em letras azuis, onde diz aí local e origem, ok? Local e origem. A carta de Paulo a Timóteo, as duas, tanto esta que nós lemos quanto a segunda, e também a carta a Tito, compõem um conjunto de 3 cartas que sistematicamente têm sido descritas como cartas pastorais. O que isto significa? Isto significa que quando o apóstolo escreveu estas cartas, o seu objetivo era instruir os pastores, os presbíteros docentes da igreja,
para que estes estivessem, portanto, aparelhados, instrumentalizados na tarefa de guiar a Igreja de Cristo. As cartas pastorais são designadas a estes irmãos, e isto nos dá uma dica muito importante a respeito da sua finalidade, é a de que elas deveriam funcionar para aqueles irmãos que as receberam como um manual. Elas deveriam funcionar como a parametrização daquilo que deveria ser realizado na igreja. E isso é muito importante porque nós compreendemos assim que a igreja não deve lançar-se num campo, me refiro àquilo que faz parte do seu campo de pastoreio e de desenvolvimento, ela não deve lançar-se no campo da criatividade nua e crua. A igreja não deve lançar mão da criatividade ou das ofertas que existem no mundo ou fora do âmbito da igreja para fazer disto os mecanismos e o regramento pelo qual ela será guiada. Em outras palavras, nós fomos deixados aqui com a tarefa de guiar o povo de Deus, mas não fomos deixados sem o instrumento que deve nortear o modo como a igreja deve ser guiada. Então, em última instância, nós precisamos compreender que o que Deus espera da sua igreja não é puramente criatividade para refazer ou para guiar o modo como o rebanho vai andar. O que Deus espera da sua igreja é que ela seja não criativa em primeira instância, mas fiel em primeira instância. Fiel a quê? A instrução revelada, inspirada, portanto, infalível e inerrante que está à nossa disposição. E aqui nós temos duas aplicações muito importantes quanto a isso. A primeira delas é a de que os líderes da igreja devem lançar mão deste manual para guiar o rebanho em primeira instância. E em segunda mão, a igreja, que é guiada por estes líderes, deve fazer o caminho igual, ou seja, tomar esta literatura, estas cartas, esta instrução, para ver se de fato o modo como a igreja está sendo guiada é determinado na própria lei, na palavra inerrante que está à nossa disposição. A igreja deve se lembrar de orar para que a sua liderança seja fiel à Escritura. A liderança deve orar e pedir a Deus intrepidez, ou seja, coragem, para colocar em prática o ensino que a Escritura dá, de modo que esta relação será saudável, sustentável e perfeita para a glória de Deus. Isto é uma igreja bíblica. Não há outra saída e não há outra vertente pela qual, com segurança, nós possamos caminhar. Então, vamos ao que diz aqui, local e origem. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, o começo do texto aqui nos dá algumas dicas importantes sobre quando e como ele fez isso. E o entendimento desta parte vai sustentar estas constatações que nós há pouco fizemos. Diz assim o texto, eu peço que você acompanhe aí no seu. Não se sabe ao certo onde o apóstolo Paulo estava quando escreveu a carta. Mas o texto do capítulo 1, verso 3, nos leva a crer que o apóstolo estava em alguma das cidades da Macedônia, após ter deixado Timóteo, seu discípulo, em Éfeso. Veja, aí está aqui o texto do verso 3 transcrito. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Ao seguir rumo à Macedônia, provavelmente Paulo tenha dedicado tempo para escrever a carta a Timóteo, reiterando os pontos mais importantes do ensino que lhe havia transmitido, garantindo assim que Timóteo colocasse esses ensinos em prática sem reservas. Então, a Macedônia é uma região da Europa e não apenas uma cidade, né? Você já deve ter lido aquele texto em Atos, quando um varão diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Trata-se de uma região. É como se nós disséssemos a alguém que está no Nordeste, passa o Centro-Oeste e ajuda-nos, né? Ou seja, caminha na direção nossa, vem ao nosso encontro. A Macedônia é uma região grande do Império Romano, onde estão importantíssimas cidades, e uma delas é a cidade de Éfeso, onde o apóstolo Paulo provavelmente pediu que Timóteo ficasse.
E o objetivo de Paulo, pedindo a Timóteo que permanecesse na cidade de Éfeso, ele próprio vai nos dizer daqui a pouco qual é, mas em linhas gerais, trata-se da necessidade que a igreja de Éfeso tinha de alguém que estivesse altamente instruído na palavra para corrigir problemas gravíssimos que estavam acontecendo lá. A cidade de Éfeso, você sabe, nós temos uma carta muito conhecida também por nós, crentes reformados especialmente, que é a carta de Paulo aos Efésios, não é? Então é na cidade onde esta igreja estava que Paulo pede a Timóteo para permanecer. Esta carta, a carta de Paulo aos Efésios, havia sido escrita provavelmente entre 2 ou 4 anos antes que a carta a Timóteo tenha sido escrita. Então você percebe que o apóstolo Paulo está mandando agora a segunda carta para a cidade de Éfeso. A igreja que estava em Éfeso era importante por ser uma igreja que estava num lugar estratégico. A cidade de Éfeso era uma cidade que florescia em relação ao número populacional. Uma cidade altamente tecnológica para o seu tempo e altamente portadora de um fluxo de pessoas, porque ali havia, durante já muitos anos, a adoração a uma deusa chamada Diana ou Artemis. A adoração a Artemis ou Diana atraía muita gente, peregrinos àquela cidade. E a igreja que foi ali plantada estava na linha de frente, na trincheira primeira, entre a heresia, entre a idolatria e a verdade bíblica que liberta. Esta igreja tem características muito importantes estrategicamente para a evolução, para o avanço do evangelho, justamente por isso, porque ela confrontava a mentira apresentando a verdade. E é muito comum em igrejas que estão em lugares como esse, que elas sofram também a influência da mentira que é praticada neste lugar. Então Paulo dedica especial atenção, primeiro enviando uma carta à igreja, depois enviando um obreiro com uma carta para que ele atue também nesta igreja, de modo a trazer para tanto os crentes quanto os seus líderes oxigenação espiritual, não é? Nutrição espiritual, de modo que a fé daqueles irmãos fosse uma fé robusta, capaz de combater o ataque que as heresias traziam e capaz de atacar, de avançar contra aqueles que praticavam o que é errado, apresentando aquilo que é certo. E quando nós olhamos para a cidade de São Paulo, não é mera semelhança às coincidências aqui nestes casos. Perceba que nós também estamos num lugar brasileiro e da América Latina, cuja importância do ponto de vista populacional, econômico e de influência cultural é muito grande. Nós não temos no nosso país algo semelhante. E perceba que nós estamos exatamente como a igreja de Éfeso estava, na trincheira primeira contra todo tipo de oferta de heresia e de idolatria e de prática espúria ao ensino bíblico que se possa imaginar. Enquanto eu vim para cá, e eu moro pertinho do seminário, é uma viagem de mais ou menos uns 15 quilômetros, é impressionante, porque eu venho da cidade de Porto Alegre, e Porto Alegre é uma capital, mas uma capital com jeitinho de interior. Nós temos em Porto Alegre 2 milhões de habitantes somente. A grande Porto Alegre, 4 milhões. Então, quando a gente faz uma viagem de 15 quilômetros em Porto Alegre, você anda por lugares sem nada, não é? Você anda um espaço entre uma cidade e outra, você tem mata, você tem rios, você tem coisas desse tipo, né? Aqui não. Aqui você anda 15 quilômetros em linha reta, você não vai ver outra coisa a não ser casa, prédio, uma cidade altamente urbanizada, não é? Bom, quando nós viemos para cá, nós passamos por grandes igrejas, aqui na região do Brás, eu atravesso por ali, não é? Enormes igrejas, templos enormes, lugares de adoração a tudo quanto há ao longo do caminho. Esta era, em certa medida, a visão que um crente e os líderes, portanto, da igreja de Éfeso tinham enquanto iam para a sua própria igreja.
É muito possível que as igrejas naquele tempo se reuniam nas casas. Então, uma mesma mensagem era pregada em diferentes pontos da cidade, onde as igrejas domiciliares estavam reunidas, formando a igreja de Éfeso, a unidade nesta diversidade de lugares. E então, isto estava muito vívido também na mentalidade desses irmãos, e Paulo então usa o seu melhor discípulo naquela ocasião, o seu melhor meio de comunicação da verdade naquela ocasião, para que aquela cidade então estivesse preparada, isto é, os crentes, para combater o mal que vinha de fora para a igreja e também atacar o mal que estava fora da igreja com a verdade, de modo a promover a libertação que só Cristo é capaz de fazer. E isso nos mostra que temos sobre nós, pesa sobre nós uma responsabilidade muito séria, como cidade de São Paulo, como Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. Nós estamos também num lugar estratégico do país e do mundo. Sobre nós está a responsabilidade de sermos as testemunhas de Cristo, que honrosa tarefa. Sobre nós a responsabilidade de nos desgastarmos no processo de levar Cristo ao conhecimento do mundo, e isto precisa ser feito também em duas frentes, protegendo a igreja, esta igreja de Vila Formosa, do mal que é praticado do lado de fora, das heresias ofertadas nos templos cuja adoração é pagã. Proteger a igreja disso é ao mesmo tempo atacar, no bom sentido, as heresias que estão sendo praticadas no mundo com a verdade de Cristo. Não negligenciemos, portanto, irmãos, a nossa responsabilidade. Quando eu morava em Brasília, e lá eu passei os primeiros anos da vida, os meninos nasceram lá, meus 2 filhos nasceram lá. A Kessia, minha esposa, é do Mato Grosso, mas os meus filhos nasceram em Brasília. E eles tinham, especialmente o Caio, que é o mais velho, uma curiosidade, porque no final das mensagens desses desenhos e dos filmes, sempre diz assim, versão brasileira, Herbert Richards, São Paulo. Aí ele dizia, São Paulo, deve ser um lugar muito importante. E um dia ele falou, pai, um lugar que eu queria conhecer na vida era São Paulo. Então veja como no imaginário, isso é uma caricatura, de que no imaginário nacional, para quem nunca esteve em São Paulo, mas hoje vê pela internet, TV e filmes e tudo mais, trata-se de fato de algum lugar muito importante, seja lá o que for, para quem está longe. Não é? Perceba que já existe no imaginário das pessoas por aí afora a percepção de que aqui é um lugar muito importante. E nós precisamos considerar esta cultura que existe e utilizar esta cultura em favor da pregação do Evangelho. E a pergunta que eu preciso fazer é: quantos aqui já ouviram o seu chamado para serem como paulistas, paulistanos, ou pessoas que desenvolveram a maior parte da sua vida aqui, tendo recebido instruções de muito boa qualidade ao longo da sua jornada de vida cristã, tendo recebido bons discípulos de Cristo enviados para cá com boa mensagem para instruir o seu coração? Quantos de vocês têm ouvido esta mensagem, sido transformados por ela e terão a coragem de sair Brasil e mundo afora, portadores deste bom rótulo de ter vindo de um lugar importante, econômico e socialmente desenvolvido, como um facilitador para que a mensagem de Cristo que você tem seja aceita nos lugares para onde você for? Percebam, queridos irmãos, que o mundo é muito maior do que a enorme cidade de São Paulo. Perceba que a mensagem que temos recebido e a robustez com que ela nos tem sido dada é muito maior do que nos deixar confortáveis adorando apenas no banco da igreja local. Mas deve ser um motivador para que nós, como Timóteo, sejamos enviados pelo mundo com o objetivo de semear a boa semente que recebemos no nosso coração por toda parte onde esta semente ainda não chegou. Você deve saber que há no Brasil lugares em que o privilégio de ter boa doutrina e bons ensinadores é uma realidade distante, um sonho presente. E você precisa começar a pensar a respeito de você mesmo, como sendo a realização do sonho destes nossos irmãos. Perceba, queridos, há muitos jovens que podem ouvir essa mensagem e pensar, deve ser para mim, e eu preciso dizer que é mesmo. Há muitos de mais idade, maduros e experimentados, que podem pensar, o que vou fazer na minha aposentadoria? Esta mensagem também é para você.
Perceba que as oportunidades são muitas e de que enviar alguém qualificado pelo bom ensino da palavra é uma grande bênção para a igreja, porque tem sido assim desde o começo. Mas o texto e as instruções não param por aqui. Quando isso aconteceu? Data. O apóstolo Paulo escreveu esta carta provavelmente entre os anos, eu estou olhando aqui para a nossa lição, entre os anos 62 e 64. O apóstolo estaria livre da sua detenção e perto do fim da própria vida, o que aconteceu no ano de 68 depois de Cristo. Bom, quando esta carta foi enviada, portanto, nós estamos falando do primeiro século da igreja, a igreja nascente. E quando uma igreja é nascente, quando uma igreja está se desenvolvendo nos seus primórdios, nos seus primeiros anos, esta é a melhor, sem dúvida, receita nutricional para esta igreja que está se desenvolvendo. Quando você que foi mãe sabe, os pediatras dizem logo no começo que uma tarefa muito importante que a mãe deve considerar é que a criança deve receber leite materno nos primeiros meses da sua vida. Que felizes foram as crianças que tiveram a oportunidade de receber isso. De fato, gozaram de uma vida toda, sem dúvida, muito mais forte e mais saudável do que as que, por alguma razão, não tiveram condições de receber esse alimento. Queridos, a igreja, como uma criança recém-nascida, precisa, desde o princípio da sua existência, compreender a necessidade que há de ser nutrida daquilo que, de fato, é nutritivo. E os nutricionistas, se houver algum presente, podem me ajudar nesta questão. Estão sempre dizendo algo muito importante. Você pode estar saciado, mas não estar nutrido. Você pode estar cheio, em outras palavras, mas não estar habilitado por aquilo que te encheu a exercer plenamente as suas funções orgânicas. Você pode ter comido um monte, mas tudo que você comeu não ter servido para nada do ponto de vista da nutrição e do fortalecimento. E o que isso tem a ver com igrejas nascentes? Tem tudo a ver. Porque é muito comum no nosso tempo ver uma igreja nascendo e nos líderes que participam desta plantação ou deste nascimento de igreja, uma certa permissividade do tipo pragmática. Ou seja, a gente faz as coisas assim meio pouco comprometidas com o que diz a Escritura, porque é uma igreja que está começando, depois a gente conserta. Então, nesta jornada, eu tinha um chefe, quando eu era mais novo, que dizia algo que alguém já deve ter ouvido falar, ele dizia: Carlos, tenha cuidado com as exceções, porque onde passa um boi, passa uma boiada. Então, em matéria de plantação de igreja, de pequenos grupos que começam a funcionar, de congregações que estão sendo plantadas pela igreja, a gente precisa ter muito cuidado com uma coisa: não ser permissivo pragmático no começo, com o argumento de que isso vai facilitar o desenvolvimento daquela igreja, porque isso não é a verdade. Veja que a igreja nascente recebe 2 cartas de teologia robusta, alimento nutricional para o espírito que é capaz de manter o homem de pé frente às ofertas do mal que estão à porta e frente à sua demanda de elevar a verdade ao mundo. A doutrina bíblica não pode ser algo que assusta ninguém. Pelo contrário, ela deve ser por nós entendida, digerida, praticada e ensinada. A boa teologia não é para os livros ou para os estudiosos. Somente a boa teologia é para todos nós. É para o modo como nós lidamos com o nosso cônjuge, o marido, a esposa. É para o modo como nós lidamos com os nossos filhos, para a maneira como nós nos relacionamos com os nossos colegas de trabalho. É para a segunda-feira, para a terça, para a quarta, não somente para o tempo que nós passamos juntos aqui. E nós precisamos ter isso em mente. Nunca abra mão da robustez da doutrina nos princípios. Pelo contrário, invista nela. E aqui eu preciso, antes de passar para um próximo ponto, falar a você que tratar de doutrina robusta não é falar de coisas inatingíveis. Falar de doutrina robusta não é falar de coisas que a gente não consegue chegar lá, que a gente precisa de alguém para fazer isso sempre.
A verdade é que os nomes podem até assustar, doutrina, coisa desse tipo, mas quando a gente vai ao Evangelho, a gente percebe que a coisa é mais simples do que talvez a gente esteja imaginando. Quando Jesus pregava, então, nas suas primeiras pregações, no seu início de ministério público, então é dito que os seus ouvintes, chamados sempre de a multidão, né, se maravilhavam de quê? Da sua doutrina, porque ele falava com autoridade e não como os escribas. Veja, o que nos está sendo ensinado é que Jesus lançou mão de doutrina no começo da sua pregação. O que é doutrina, finalmente? A Escritura nos diz que doutrina é simplesmente ensino. E aqui está o método para o crescimento do pequeno grupo. Aqui está o método para a plantação de congregações. Aqui está o método para o desenvolvimento de pequenas igrejas. Aqui está o método para a aplicação na Igreja de Cristo. Ao longo da vida eu tenho sempre trabalhado em igrejas bem pequenas, plantações geralmente, e isso é tão bonito de ver. É tão bonito a gente perceber quando a fidelidade do ensino bíblico toma lugar na vida das pessoas. E isso tem um papel muito importante, especialmente para você que é dirigente de um pequeno grupo, ou que trabalha numa congregação, ou que assiste numa obra inicial. Há uma coisa muito bonita de se ver, é quando você ensina a verdade com a Bíblia aberta, e as pessoas chegam ao pleno conhecimento da verdade ensinada, e então você pode olhar nos olhos dela e ver o brilho que aquela verdade traz à existência da pessoa. E ela então, você começa a perceber, abandona certas práticas e ama outras. E quando vê aquilo que é ruim sendo praticado, ela lembra, olha, a gente aprendeu que isso é o certo. É uma bênção para quem pratica, é uma bênção para quem ensina. Há algo grandioso que acontece nessa relação. Eu não tenho dúvida de que o apóstolo Paulo investiu neste ministério, o de dar boa teologia para uma igreja nascente, porque ele tinha certeza que esse é o fruto do Espírito que brota primeiro, a transformação da vida daquele que ouve a palavra. Bom, vamos adiante. E aqui então o autor, que é o apóstolo Paulo, tem um destinatário. Vamos ler um pouco aqui a respeito desse destinatário. É o último tópico da primeira página. A carta é de caráter pessoal e foi certamente destinada a Timóteo. Isso está no capítulo 1, verso 2. Né? Ele começa lá dizendo, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Temos algumas evidências que sustentam esta afirmação nos seguintes textos. Ó filho Timóteo, o modo como ele se descreve pessoalmente a Timóteo, e falamos da importância de nós nos referirmos pessoalmente a quem nós estamos instruindo. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve. Mais um aspecto de pessoalidade e da expectativa de estar junto daquele a quem você instrui e ensina. Ninguém despreze a tua mocidade, mais um aspecto da preocupação pessoal de Paulo com o próprio obreiro, no caso Timóteo. Não continues a beber somente água, mais uma instrução e o seu cuidado, a preocupação com a saúde. Então veja, até aqui nós podemos perceber que este aspecto do ensino não para no campo da formalidade da transmissão de conhecimento. Perceba que o apóstolo nos mostra, com este modo como ele se dirige a Timóteo, que a sua preocupação vai além daquilo que é a formalidade de transmitir algo a alguém. Mas ela entra no campo da preocupação pessoal com esta pessoa. E isso faz muito sentido. Queridos, quando nós estamos como igreja reunidos, é possível que muita gente venha ao nosso encontro por causa da notícia ou da constatação que teve de que se pratica ensino de qualidade aqui. Hoje, com o advento da internet, há algum tempo a gente tem recebido na nossa igreja muita gente que vê a pregação pela internet, pelo canal que a igreja tem, ou que tem ouvido um outro pregador que também é desta denominação, então identifica este lugar com aquele pregador. E as pessoas, em geral, vêm até aqui por causa do conhecimento e da natureza robusta do ensino que aqui é oferecido. Mas o fato é que elas só permanecerão aqui
se elas encontrarem nos crentes daqui estes aspectos que Paulo destaca na sua relação com Timóteo. Que aspectos são esses? Aspectos da pessoalidade, do cuidado para com a outra pessoa. É de olhar para outra pessoa não apenas como um número que está aumentando, uma presença a mais entre nós, mas olhar para outra pessoa como alguém que precisa do nosso carinho, que precisa do nosso afeto, que precisa do nosso olhar, que precisa que a gente aprenda o nome dela, que precisa que a gente pergunte como ela está e preste atenção na resposta. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, eu já tive algumas. A pessoa diz, olá, como você está? E enquanto você responde, ela... Aí, de repente, ela começa a fazer perguntas que você já respondeu, mas ela não prestou atenção. Esses somos nós. E a gente precisa de exercitar um modo diferente de ser assim. No momento em que a gente olha para o outro e presta atenção no que ele responde, e a gente, às vezes, tem que anotar. Eu mesmo, às vezes, tenho um pouco de dificuldade de gravar tudo que a outra pessoa disse, o nome, a situação. Então, vale a gente anotar, mandar uma mensagem depois, ligar para ela, ou outra vez que você encontrá-la, dizer que você lembra do dia que ela veio, como está aquela tal situação, sabe? É demonstrar afeto. Queridos, não tenha dúvida, as pessoas poderão vir por causa da palavra, mas elas só continuarão se houver, além de palavra, um lugar de gente, que olha para a gente, que preocupa-se com gente e que demonstra isso nos seus atos todos. Um dia desses eu ouvi uma mensagem que me impactou muito, já tem um certo tempo, quase um ano, e essa mensagem foi muito interessante, eu espero que ela cause igual resultado em você. O pregador dizia, de modo muito veemente assim, foi numa formatura que eu estava. Ele disse assim, sabe por que Deus escolheu gente como você e eu para pregar o Evangelho? Sabe por que Deus escolheu gente imperfeita? Gente que esquece o nome dos outros, isso ele não disse, é minha conta, né? Gente que é pecadora, gente que às vezes você olha e vê o pecado. Sabe por que gente escolheu o marido que às vezes briga com a esposa, esposa que às vezes briga com o marido, filhos que nem sempre são tão obedientes como a gente gostaria? Sabe por que Deus escolheu gente assim para pregar o Evangelho? Por que Ele não escolheu anjos? Por que Ele não escolheu coisa perfeita para fazer uma tarefa cujo resultado final é produzir perfeição? Por que Ele escolheu gente como você? E a resposta foi muito simples e muito boa de ser ouvida. Ele disse, é porque um pecador que aprendeu o caminho da cruz pelo arrependimento é capaz de levar outros por essa estrada também. Estes somos nós. A gente não precisa ficar fingindo ser algo que não é. A gente precisa ter objetivos de sermos como a Escritura ensina que é o homem ideal. Ter a aparência de Cristo. E enquanto isso está acontecendo, a gente precisa compreender que as outras pessoas também são como a gente, em lutas semelhantes. É possível que você já tenha vencido uma luta que ele ainda tem, mas é preciso que você olhe para outra pessoa, seja ela quem for, com um olhar de paciência, de amor, de preocupação, de cuidado, para você poder oferecer a ela aquilo que você já tem. Hoje à noite, se você estiver aqui, Deus nos der graça, nós vamos falar um pouco mais a respeito dessa prática. Mas tenha isso em mente. O apóstolo Paulo mostra, por meio do seu próprio exemplo de lidar com Timóteo, para nós um modelo como nós devemos lidar uns com os outros. Com amor, com afeto, com carinho. Nunca sacrificando a verdade no altar da paz, mas sempre prezando por dar a verdade para gente de carne e osso, como você e eu. Queridos, caminhando já para a parte final aqui do nosso estudo, ainda de natureza introdutória, nós vamos à próxima página, página 2, o primeiro item, o propósito. E eu gostaria de pedir que alguém me ajudasse lendo. É possível? É possível que alguém leia para mim bem alto, para a gente acompanhar? Eu acho que tem um microfone. Está com o pastor aqui, por favor. Orientar Timóteo sobre como ele deveria agir para enfrentar os falsos mestres e algumas mulheres que os seguiam. Esta carta deveria ser lida publicamente nas igrejas domiciliares como uma carta aberta,
que reafirmava a autoridade de Timóteo para admoestar, corrigir e encorajar a igreja de Cristo que estava em Éfeso e região. Certo, obrigado. Já pode passar o microfone para o próximo, eu vou pedir ajuda mais uma vez. Veja, o que isto significa? Ser uma carta aberta. É que esta carta, e isto era uma prática muito antiga e também da nossa época, algumas cartas são deixadas na caixa do correio abertas, né? Um folheto, um desses da pizzaria, um desses do gás e por aí vai. Não é aberta, é uma mensagem para você que foi deixada lá, mas o objetivo não é só que você leia, por isso ela está aberta. Quer dizer, se cair na mão de qualquer um antes de você, também pode ser lida. O objetivo é de que ela seja vista por tantos quantos tiverem contato com ela antes de você. Isso é uma carta aberta. O conceito da carta fechada é o daquele que o oficial de justiça leva para você. Ela deve ser entregue apenas a você, mediante uma assinatura sua, porque o conteúdo é de natureza sigilosa e só você pode ter contato com isso. O que era a carta de Paulo a Timóteo? Uma carta aberta. Apesar dela ter sido destinada a um homem cuja a missão era guiar a igreja, ela vai como uma carta aberta. E qual é o significado disso? Estudiosos têm se debruçado sobre esta característica das cartas que eram enviadas assim. Por que esta carta, que é para Timóteo orientar a igreja, vai como uma carta aberta? A razão fica óbvia, eu imagino, a essa altura. É que o objetivo dele era que aquele texto fosse lido e entendido por Timóteo, o pastor da igreja, mas também fosse lido e entendido pelos crentes que fazem parte daquela igreja. E por que isso é necessário? Porque a mensagem que guia o líder nunca deve ser na igreja de Cristo sigilosa à ovelha guiada. E o membro, aquele que ouve, e o pastor, aquele que diz, devem ter este texto no centro da relação entre os dois. De modo que este que fala não na autoridade que emana de si mesmo, mas na autoridade que é derivada da palavra da qual ele extrai os seus ensinos. E o crente que a ouve também considera e deve considerar que esta palavra deve ser recebida e acolhida não como algo que parte da iniciativa criativa de quem fala, mas vem da autoridade daquele que enviou a carta. Quando Paulo começou toda essa história, ele disse: eu sou apóstolo, que quer dizer, em linhas gerais, enviado. E eu sou enviado por ninguém menos do que Deus, para a igreja de Jesus Cristo. Veja, a autoridade de Paulo não vem dele mesmo, é derivada do dono da igreja. E aqueles que pretendem guiar a igreja têm que considerar isso, que a autoridade das coisas que ensinam deriva da Escritura e, portanto, deve ser acolhida por aqueles que a ouvem. Pois bem, por gentileza, o próximo pode ler, por favor, a mensagem da carta. Presbítero. O que o presbítero Timóteo deveria fazer na igreja? Chave hermenêutica da carta, 1 Timóteo 1:3, parte B, até 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço a Deus na fé. Obrigado. Veja, essa expressão chave hermenêutica é algo que eu gostaria que você levasse o conceito, se você ainda não o tem, daqui para casa hoje, tá bem? O que é chave hermenêutica? Chave hermenêutica é uma ajuda que os estudiosos do texto bíblico nos têm dado como igreja. E em que ela consiste? A ideia de chave é aquilo que abre portas, né? Então, a ideia de uma chave hermenêutica é de uma parte do texto que está sendo lido que abre o entendimento para as demais partes. Os nossos reformadores, Lutero, Calvino e outros mais, tinham sempre em mente a ideia de que a Escritura, no que se refere às suas partes mais complexas, podem ser perfeitamente aprendidas à luz de partes mais fáceis.
O conceito da chave hermenêutica é de que ela seja a parte fácil da Escritura que abre o entendimento ou o caminho para a compreensão da parte mais difícil. E isto faz com que esteja você em qual estágio estiver da sua maturidade cristã, tenha esperança em relação a aprender doutrina. Você pode aprender doutrina na sua casa se você quiser, mesmo que você não tenha um doutor ao seu lado para lhe ensinar. E se você tiver dificuldade, peça a um doutor, né, das Escrituras que está próximo a você, os presbíteros da igreja, os diáconos, os professores de escola dominical, o superintendente, pessoas mais amadurecidas na fé, para que elas ofereçam a você esse caminho. E o melhor caminho, sem dúvida, o mais simples, o primeiro passo é esse da chave hermenêutica. Qual é o verso neste texto que me ajuda a atender, ou melhor, a entender os demais? E aí eles nos legaram, portanto, estes doutores, esta resposta, a de que a parte final do verso 3 e o verso 4 inteiro são os que abrem o entendimento para toda a carta. Então quer dizer que você deve ler 1 Timóteo inteiro pensando nas seguintes palavras que o presbítero leu para nós há pouco. A fim de que, viu só? A finalidade pela qual Timóteo foi deixado em Éfeso é de que, vamos juntos? Não ensinem outra doutrina. Então veja, a primeira finalidade da primeira carta é impedir que as doutrinas ruins entrem dentro da igreja. Primeira finalidade. Vamos à segunda, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Só um pouquinho. Qual é a segunda finalidade? Que a gente não gaste tempo com coisas que não produzem amadurecimento na fé. Deixe as coisas secundárias para depois. Trate das primordiais. Vamos continuar? Antes, promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então ele reitera o segundo ensino, de que nós não percamos o nosso tempo falando de coisas que não promovem o nosso crescimento na fé. E aqui temos mais uma aplicação para essa verdade. Queridos, quando nós nos reunimos, seja na igreja, seja na nossa casa, nós precisamos gastar o tempo que nós temos para ficar juntos com coisas que sejam de fato úteis. Cuide a maneira como você fala. Cuide as coisas das quais você fala. Cuide a intenção que você tem por detrás de cada coisa que você diz. Nós precisamos, como crentes em Jesus Cristo, como igreja de Deus, ser intencionais nas coisas que a gente fala. E a nossa intenção sempre deve ser conduzir o outro pelo bom caminho que nós aprendemos, o do arrependimento e o da cruz de Cristo. Eu não estou dizendo com isso que todos os nossos assuntos e toda a nossa conversa deve ser baseada em citação de verso bíblico. Eu estou dizendo que a nossa conversação deve estar permeada por palavra de Deus. Porque se algo sai da sua e da minha boca e não é ensino bíblico, este algo que está saindo dos nossos lábios poderia muito bem ter permanecido dentro deles. Você já deve ter tido uma experiência de encontrar algumas pessoas, se encontrar na casa, na rua, no trabalho, e você conversa 5 minutos com a pessoa e fica feliz. Aquilo te traz ânimo. As palavras dela nem sempre são de carinho do ponto de vista de dizer que está tudo certo do jeito que você faz. Às vezes ela te repreende. Como Timóteo foi orientado, ela te admoesta. Não é? Ela te leva a perceber que o que você está fazendo não é tão bom quanto deveria ser. Admoestar. Às vezes a gente fica perto de alguém assim e a pessoa conversa com a gente um pouco e você sai de lá animado. Puxa vida, que vontade de deixar mesmo essas coisas que eu estou fazendo, o jeito que eu estou falando, a maneira como eu estou me relacionando, eu preciso mesmo mudar isso. E você sai aliviado. São palavras de vida. São palavras que levam você a um lugar melhor, mais próximo de Deus. Às vezes a gente quer estar perto de gente assim. Quando você fica triste, você pensa assim, fulano de tal é alguém que eu gostaria de ouvir agora, porque ele sempre me traz palavras de vida. Ele sempre tem palavra de Deus nos lábios dele, isso é bom para mim. Queria ouvir essa pessoa. Você já teve uma experiência assim? O outro lado também é verdade, não é? Às vezes tem pessoas que você fica perto dela, e quando você sai de lá, parece que era um vampiro que estava perto de você. Né?
Não é assim? Parece que aquilo sugou a sua energia, parece que aquilo acabou com você. Você chegou ruim e saiu pior, porque as palavras que ela diz não têm vida. São palavras de morte, são palavras que desprezam os valores, as virtudes, as coisas grandiosas. Minha mãe dizia algo que ajuda a gente a entender isso. O Salomão falou que as más conversações corrompem os bons costumes. Minha mãe tinha um outro jeito, ela dizia assim: papagaio que voa com morcego amanhece de cabeça para baixo. Faz sentido, não faz? Perceba que quando a gente fica perto de gente que tem palavra de vida, a gente sai de lá cheio de vida. Quando a gente fica perto de gente que não tem palavra de vida, aquilo acaba com o nosso coração. A pergunta que eu faço é: quem é você nesta equação? Você é uma pessoa que as pessoas vão atrás de você, membro da igreja presbiteriana, crente, e ele é uma pessoa que tem palavra de vida, ou você é conhecido pelos outros como uma pessoa que quando ela chega perto de você, a pessoa sai pior do que chegou sempre. Quem é você? Eu sei quem sou eu. E convido você a refletir sobre quem você é. Considere estas palavras. Considere a importância, a grandeza da missão que nós recebemos de Cristo, para que nós sejamos encontrados fiéis na nossa missão de, como igreja, anunciar Jesus neste mundo até que Ele venha. E fazer isso com excelência. A excelência da robustez da doutrina, a qual tem sido por nós recebida, porque por meio da providência de Deus nos tem sido oferecida. Sejamos, portanto, aqueles que a transmitem a outros. Vamos falar com Deus? Curva a sua cabeça, vamos falar com o Pai. Poderoso Senhor, nós estamos aqui como teu povo, diante da tua palavra que é perfeita, e diante dos desafios que ela gera no coração de cada um de nós. E nós rogamos a Ti, Senhor, que tenha misericórdia do mal que temos praticado. Perdoa-nos, ó Deus, por quanto igreja que somos, por cada ato que nós cometemos que tornaram esta realidade feia aos olhos dos demais. Perdoa-nos, ó Deus, por termos ouvido a doutrina, mas termos sido, diante dela, ouvintes negligentes, ao invés de operosos praticantes. Ajuda-nos, Senhor, nesta nova jornada que se inicia na escola dominical, a amar a Tua palavra, a amar o conteúdo desta carta, para que, uma vez aprendida por cada um de nós, detalhadamente, exaustivamente, ela produza transformação na nossa vida e nos habilite a levar esta transformação à vida dos que ainda estão longe. Ajuda, ó Deus, este também que nos assiste de casa, a considerar a necessidade de um estudo sério das Escrituras. Ajuda, ó Deus, a se achegar cada vez mais ao Teu povo, e a experimentar na comunhão dos santos a maturidade da fé que vem pelo aprendizado, que vem pela admoestação, que vem pelo consolo, pela consolação e pela transformação que pode haver quando mutuamente nós falamos da palavra uns com os outros. Abençoa esta igreja, Senhor, porque ela é Tua. Corrige, exorta e encoraja para que ela cresça para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Eu não dei oportunidade, eu disse que podia perguntar ao longo, né? Mas se você tiver alguma pergunta, eu não sei se tem um minuto. Som. Tá bom? Ainda vem o segundo sinal. Tá bom. É que ninguém me interrompeu, mas fiquem à vontade, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu terei prazer de responder, como disse no começo, as fáceis. Se alguém tiver alguma pergunta, eu levo o microfone. Não? Carlos, então queremos agradecer, foi muito boa a aula. Deus abençoe a tua vida, falou ao meu coração, acredito que falou também aos nossos irmãos. Irmãos, então está encerrada, tá? Então, nós podemos nos dividir para as nossas plenárias das sociedades. Que Deus abençoe. Estaremos aqui à noite para poder cultuar o nosso Deus. Amém.